Alô, teste, som, 1, 2, 3. Oi. Testando. 1, 2, 3. Testando. Sejam todos bem-vindos ao culto. Senhor, potentíssimo Rei das alturas, canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocar, gratos por tantas venturas. Louva o Senhor que com grande potência governa,
asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Louva o Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde. É teu Pai muito bondoso, pois na aflição Ele te dá proteção. Sob suas asas gracioso. Louva o Senhor que abençoa-te visivelmente. Chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, ó minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Louva o Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocar, gratos por tantas venturas. Louva o Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Louva o Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde. É teu Pai muito bondoso, pois na aflição Ele te dá proteção. Sob suas asas gracioso.
o Senhor que abençoa-te visivelmente. Chove amoroso dos céus, seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, ó minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Boa noite a todos. Chamamos bem-vindos ao culto. Novamente temos a alegria de nos encontrarmos diante de Deus, em humildade, render a Ele louvores, render a Ele a nossa adoração, agradecê-lo por sempre nos abençoar e especialmente ouvir a sua palavra. Cada um de nós compõe a sua história, né? Como diz o poeta, todos nós temos uma história de vida. E hoje nós vamos conhecer uma história que começou triste, depois ficou mais triste ainda e depois teve um final feliz. É a história da filha de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo. E a nossa vida neste mundo às vezes é também triste, né? Às vezes temos momentos tristes, momentos felizes, momentos tristes, mas o final nós que cremos saberemos e temos a certeza que será feliz. Então por isso o tema de hoje é uma história triste com um final feliz. A história da filha de Jairo teve um final feliz. Que Deus abençoe o nosso culto hoje, que possamos aproveitar este momento, que ele possa ser proveitoso e edificante para nós. E saudamos também quem nos acompanha pela nossa página no Facebook. O culto está sendo transmitido. Espero que estejam recebendo bem aí as imagens e também o áudio do nosso culto hoje. Vamos então cantar o primeiro hino, né? Este belo hino, Os que Amam Deus. Sol ao amanhecer, trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas um novo dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol.
Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. E diante dele, com ações de graça, cantando alegres hinos de louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sabemos que somos falhos e pecadores e que muitas vezes, mesmo querendo, não conseguimos evitar o pecado. Por isso, os convido a confessarmos todos os nossos pecados diante de Deus, buscando o seu perdão em Cristo Jesus, cantando o hino. Como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Como estou, eu busco a paz, desgraça e medo mal me traz, em árduas lutas me aflige, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, por tua bênção receberei, Cordeiro Santo, venho a ti. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a sinceridade de nossas palavras. Ele ouviu a nossa confissão. Ele deixa claro na sua palavra que o seu desejo é perdoar os pecados e nos limpar de todas as maldades e transgressões. O perdão que ele nos dá é de graça, não custa nada. Custou sim um elevadíssimo preço ao seu Filho Jesus Cristo. Ele pagou por cada um de nossos pecados na cruz. Ele sofreu o castigo que deveríamos sofrer. Ele levou sobre si o nosso castigo para nos providenciar a paz. O sofrimento, morte e ressurreição de Jesus foi a ação de Deus para mudar o nosso coração. Não podemos voltar para casa os mesmos, vivendo da mesma maneira, apegados aos mesmos pecados. Arrependimento significa dar meia volta. E confiança também de que somos integralmente perdoados para vivermos em novidade de vida. É isso que você crê? Se é, então responda dizendo sim. Sim. Por causa da sua confissão, então na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-lhe a mais graciosa notícia. Os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecidos, então nós vamos adorar a Deus conforme o salmo a seguir. Ó Senhor Deus, Tu foste bom para mim.
e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Podem sentar, cantemos. Somos aqui nós vivemos distantes do ar, a nossa morada de paz celeste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, amor-nos acena e nos enriquece, e bênçãos do céu, os frutos da terra, e os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu o tempo tentando, a vida transforma, e os dias são breves, se vão ao vapor. Com eles cansamos, por isso não somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Veremos agora a leitura do livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 33. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 33. Nós não costumamos ouvir muito a leitura deste livro, mas ele traz hoje uma mensagem muito importante, um texto importante, um texto que também edifica a nossa vida. Quem escreveu o livro de Lamentações foi o profeta Jeremias. E assim diz o texto: o amor de Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor! Deus é tudo o que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança, aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar, humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Vejam que texto maravilhoso. Ele nos ensina a respeito do sofrimento, das dificuldades, dos momentos tristes, né? Quando a nossa história está atravessando um momento triste de nossa vida, nós precisamos suportar com humildade, paciência e os sofrimentos. Ele diz aqui que nenhum sofrimento dura para sempre. É preciso ter esperança. Deus é um Deus de amor, de compaixão. O seu amor é imenso, o texto diz. O amor de Deus não se acaba. Ele não tem fim.
Deus não desiste de nós. Deus deseja que todos sejam salvos. Sua maior alegria é dar a cada um de nós um final feliz. Vamos agora ouvir também o texto do Evangelho, que é o texto indicado para este momento. Vamos ficar de pé, que é o de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. É o texto, né, daquela história que nós falamos no começo, no História Triste com um final feliz. Diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se juntou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer, e ela teve a certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como essa gente está apertando de todos os lados? E ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro, os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar. Mas Jesus mandou que todos saíssem junto com os 3 discípulos e os pais da menina. Entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. E Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, que servirá de base para a meditação de logo mais. Nós vamos confessar a nossa fé conforme o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar, cantaremos o hino a seguir.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam conosco ao meditarmos a sua santa palavra, especialmente sobre o texto do Evangelho que lemos há pouco, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43, e de onde destacamos o tema, uma história triste com um final feliz. Uma história triste com final feliz. Podeis sentar. Senhor Jesus, estimados irmãos e irmãs, estimados amigos, estimados irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham também pelo Facebook. No sábado passado, alcançou-se a triste marca de 500 mil mortes por Covid em nosso país. Isso sem contar também as outras mortes por outras causas, como infarto, câncer, assassinatos, suicídio, acidentes que infelizmente ainda continuam acontecendo. O tema morte é um assunto difícil de falar, doloroso. Às vezes a gente até tende a se esquivar, a negá-la, a ignorá-la. É que somos demasiadamente apegados à nossa vida terrena. Certamente não há dor maior para uma família do que a morte. Morte natural ou acidental de um ente querido. E diante dessa dura tragédia, as reações emocionais são as mais variadas e inesperadas possíveis. É um momento de questionamentos, um momento de revolta, e muitas vezes questionamentos ficam sem resposta. Queremos saber por quê e não encontramos respostas. Costumamos dizer que sobre a morte é preciso estar preparado. Mas como estar preparado se a gente não fala sobre o assunto? Nós cristãos, especialmente, precisamos encarar a morte com mais naturalidade. Pois a morte é um momento doloroso que cedo ou tarde todos teremos que enfrentar. E daí? Como reagir? Como fazer para superar este momento da melhor maneira possível? Se nós encararmos a morte sob a perspectiva bíblica, veremos que ela não é algo tão assustador assim. Para aquele que crê, ela é o final feliz de sua história neste mundo. Como a história do Evangelho de hoje. Uma história triste, mas com um final feliz. Na leitura do Evangelho, nós vemos que uma menina de 12 anos, com toda uma vida pela frente, certamente com muitos sonhos e planos, ela foi repentinamente cortada dessa vida por uma doença fatal. Seu pai, Jairo, se vê com as mãos atadas diante da possibilidade da perda da sua amada filhinha. O que ele poderia fazer para defendê-la do ferrão da morte? O que ele poderia fazer para evitar a dor da perda no seu coração e da sua esposa? Então, ele foi buscar ajuda com Jesus. E Jesus, então, se purifica. Mas ele demora a ir. No caminho, ele encontra uma senhora que precisava de ajuda e que estava sofrendo de uma hemorragia, e ele curou e foi falar com essa senhora, e a multidão se apertava de um lado para o outro, e enquanto isso, a filha de Jairo morre. E olhando para o texto, nós vemos ali alguns personagens que foram atingidos pela morte daquela menina. Com que personagem você se identifica mais, de acordo com o Evangelho de hoje? Nós vemos ali a multidão que chora, nós vemos a menina, nós vemos os pais da menina, nós vemos os discípulos que estão ali, nós vemos o próprio Jesus. Com que personagem você mais se identificaria nessa história? Eu me identifiquei mais com o pai da menina, aliás, com os pais da menina, Jairo e sua esposa, que fariam qualquer coisa para ver a sua filhinha boa de novo.
Talvez você também já tenha suplicado a Deus para ajudar alguém muito doente, como Jairo suplicou a Jesus. Talvez você tenha sentido falta de esperança em alguns momentos difíceis de sua vida. Talvez você se identifique com a multidão reunida para apoiar e ajudar alguém em seu luto. Há uma profunda tristeza quando alguém morre, e principalmente alguém jovem. Como acontece em funerais de pessoas muito jovens, nesse também ajuntou-se uma multidão, como diz o texto, ali estava a multidão chorando alto, chorando alto e se lamentando, chorando alto e gritando. E no meio então de toda essa cena triste, de toda essa tristeza, corações doloridos, choro e lamentação, lenços encharcados de lágrima, Jesus vem firmemente e diz: não tenha medo, tenha fé. Ela não está morta, está apenas dormindo. E disse: Talita cumi, que significa menina, levante-se. Talvez você se identifique com o alívio e a paz interior que Jesus trouxe. Que a morte não tem a última palavra quando Jesus está envolvido. Que o nosso ser querido que partiu na fé em Cristo está apenas adormecido. Estimados irmãos e irmãs, este relato do Evangelho nos ensina muitas coisas. E o principal deles é que a morte não é mais duradoura do que o sono. Todos os que creem e confiam em Jesus irão acordar em uma nova manhã brilhante no céu, assim como nós esperamos o novo dia a cada manhã. Nós vemos no texto que Jesus, entrando no quarto, tomou a mão da menina e disse: Talita cumi. E ela abriu os olhos e se levantou. E Jesus também vai dizer a nós, quando nós fecharmos os nossos olhos na morte: você, vovó, você, fulano, meu jovem, levante-se. Um dia ele vai dizer a nós, depois de termos fechado os nossos olhos na morte: levante-se, erga-se para o seu primeiro dia na mansão celestial. A morte pode ser a coisa mais terrível que nós temos de enfrentar neste mundo. Ela é o momento mais difícil, sem dúvida. Ela é um inimigo. A morte não faz parte do plano original de Deus. Deus não criou o ser humano para morrer. Ela surgiu por causa do pecado e é a punição que Deus prometeu a Adão e Eva e consequentemente a todos os pecadores. Como dissemos antes, nossa dificuldade em lidar com a morte é o apego demasiado que nós temos à nossa vida neste mundo. Nós achamos que a nossa vida se resume apenas aqui, esses breves tempos que nós vivemos. Por isso, ai daquele que vive despreocupado com a morte. Portanto, é necessário, então, para estar preparado, reconciliar-se com Deus. É necessário também nos reconciliarmos com o nosso próximo. É necessário crer em Jesus como único e suficiente Salvador. E este preparo nós devemos buscá-lo constantemente na palavra de Deus. Quão útil e proveitoso é cada um estar preparado para esta vida e para a eternidade. Jesus veio para dar um fim no poder que a morte tinha. Jesus garantiu para nós o perdão para a doença mortal do pecado e nos prometeu um lugar na eternidade. E é isso que nos dá força e consolo diante da morte. É isso que nos ajuda a encarar a própria morte. É isso que nos ajuda quando a morte entra em nossas vidas, quando quebra a nossa felicidade e enche a nossa vida de luto. Nós sabemos que Jesus está nos esperando no céu para segurar-nos pela mão e também dizer: levante-se. A morte não tem mais poder. Conta-se uma história
de uma família que viajava de carro com as janelas abertas. Aí uma abelha entrou no carro e começou a voar de um lado para outro. Uma menininha, muito alérgica à picada de abelhas, se encolheu no banco de trás, pois, sendo picada, ela poderia morrer em poucas horas. Então ela começou a gritar, papai. Ela começou a gritar, pai, é uma abelha, ela vai me picar. O pai parou o carro e tentou pegar a abelha. E quando ela pousou no para-brisa, ele a prendeu com a sua mão, segurando a abelha com a mão fechada. E o pai esperou então a picada, e ela veio logo em seguida, dolorida. Então o pai soltou a abelha, e ela saiu voando no carro. E a menina se assustou e gritou, pai, ela vai me picar. Então o pai disse tranquilamente, não, meu amor, ela não vai mais picar você. Olha a minha mão, o ferrão dela está aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, o apóstolo Paulo diz que o ferrão da morte foi removido. O ferrão da morte foi removido. Ele se alegra porque o poder da morte para nos destruir foi quebrado. Como ele disse, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Como pai naquele carro, Jesus também nos diz, olhe para as minhas mãos. Lá nós vemos as marcas dos pregos, o ferrão da morte e do pecado. Por causa de Jesus, por nossa causa, Jesus sofreu toda a dor que a morte e Satanás podiam colocar sobre ele. Ele reduziu a morte a uma abelha que perdeu seu ferrão. Ele reduziu a morte a uma abelha que perdeu seu ferrão. Essa é a vitória que Jesus conquistou para nós. Todos nós, um dia, seremos confrontados com o luto e a dor que a morte traz. É normal ficar triste, angustiado, sentir-se derrotado. Mesmo se tivermos fé, mesmo assim sentiremos dor e tristeza. Mas, ao mesmo tempo, teremos consolo e alegria, pois sabemos que o ferrão da morte foi removido e que Jesus dirá para nós e para quem nós amamos e ensinamos o caminho da fé em Jesus. Jesus dirá, eu digo a você, levante-se. Jairo foi até Jesus pedindo ajuda para curar sua filha doente. Jesus se prontificou a ir, mas enquanto ia, curava e atendia outras pessoas pelo caminho. Parece que Jesus não estava se importando, Jesus não estava com pressa em ir, enquanto sua filha de Jairo morreu. Mesmo assim, Jesus foi até lá e ressuscitou a filha de Jairo. Exemplo de Jairo, nós também muitas vezes nos preocupamos com a demora do Senhor em responder às nossas orações e nos ajudar naquele momento difícil. Mas Jesus venceu a própria morte ressuscitando. E Jesus nunca se atrasa. Na verdade, a sua graciosa promessa é de que iremos tomar parte com Ele na vida eterna. Essa nova vida e eterna é dada para todos os que, como Jairo, buscam a Jesus e creem nele como seu Salvador. Jesus ressuscitou a filha de Jairo para mostrar que ele tem poder sobre a morte e que os que creem nele também serão ressuscitados. O fato é que precisamos sempre crer, sem duvidar. Não temas, crê somente, ele diz. Nós precisamos sempre crer, sem duvidar, de que Jesus pode curar todas as doenças e nos ajudar e nos ajuda e nos consola em toda situação, inclusive no luto. Mas precisamos também, como diz o texto de Lamentações, de paciência. Paciência inabalável enquanto aguardamos a sua ação no tempo dele e de acordo com a sua graciosa bondade.
Mas, enfim, irmãos e irmãs, hoje Jesus diz para mim e para você o mesmo que disse para Jairo: não tenha medo, tenha fé. E um dia ele dirá para nós também: fulano, levante-se. E aí então virá a melhor parte, a vida eterna e feliz com Jesus, lá no céu, sem dor, sem sofrimento, sem morte, com muita alegria e vida para sempre. Como dissemos no Salmo, o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. E aí será o final feliz da nossa história deste mundo. Amém. Ficamos de pé. Que a paz de Deus, que vai além da nossa sabedoria e compreensão, guarde-nos na fé em Cristo Jesus, para todo sempre. Amém. Crie em mim, ó Deus, com puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Nós vamos orar e incluir na oração os aniversariantes da semana. No dia 23, a Joyce, Cristina Pledorn dos Santos, completou mais um ano de vida, dia 23. No dia 24, o senhor Vireno Strelov. E no dia 26, hoje, portanto, o Nadir Pietsky completa mais um ano de vida, e também a dona Selma Krebs, também hoje, completa mais um ano de vida. Nós vamos orar também pelo seu Vireno. O seu Vireno está hospitalizado, nós vamos orar por ele. Nós vamos orar também pelos familiares do Rui Kohl. O pai do Rui veio a falecer essa semana, lá em Roque Gonzales, é isso? Roque Gonzales. Ele tinha 84 anos, está hospitalizado, ele veio a falecer nessa semana. Nós vamos orar para que Deus console essa família enlutada. Vamos orar também pela nossa igreja, e no dia 24 ela completou mais um ano de fundação, 117 anos de fundação. Nós vamos então orar para que Deus continue abençoando a nossa igreja. Oremos, falemos com Deus em oração. Amado Deus e Santo Pai, a Ti pertencem a glória e o poder e a honra para sempre. Nós Te glorificamos porque És o único e verdadeiro Deus, e porque através de Cristo Jesus nos providenciaste a divina salvação. Por Teu amor e por Tua graça é que oferecemos este culto a Ti. Aceita a nossa adoração, as nossas ofertas, nossos hinos e orações. Transforma a mensagem deste culto em exemplos práticos de comunhão contigo, de serviço ao Teu reino e de amor ao próximo. Fortalece a nossa fé para que ela sempre seja ativa no amor. Tu conheces, Senhor, as nossas fraquezas e limitações. Tu conheces nossas angústias e inquietações. Sabes quantos estão nos hospitais sofrendo por doenças. Conheces a dor de quem perdeu entes queridos. Todos precisam dos Teus cuidados. Dobra-os sempre diante de Ti em arrependimento, para crermos que em tudo precisamos de Ti. Senhor Jesus, em Tua bondade, curaste doentes, aliviaste a dor de quem sofria, providenciaste alimento para quem tinha fome.
Da mesma forma, imploramos que, em tua bondade, estendas o teu poder criador aos que estão sofrendo por causa de doenças ou por limitações que lhes impedem a mobilidade. E, especialmente, neste caso, lembramos do nosso irmão na fé e amigo, o senhor Vireno Estrelo, que está hospitalizado, Senhor. Esteja com ele, o ajude, permita, Senhor, que ele possa melhorar, que ele possa restabelecer-se, que ele possa voltar junto do seu lar, de sua esposa e de sua família. Seja também com sua esposa, a dona Larida. Ambos já estão com uma certa idade e necessitam de cuidados e de atenção especial. Permita, Senhor, que a sua saúde possa ser recuperada. E de tantos outros, Senhor, que estão hospitalizados. Oramos, Senhor, também pelos familiares do nosso amigo, irmão Ari Colo, aliás, o Rui Colo, onde o seu pai veio a falecer, o senhor Ari, nessa semana. Agradecemos, Senhor, por ter estado com a família, aconselhado e ajudado. Agradecemos por toda a bondade dispensada a seu Ari durante toda a vida, onde ele viveu 84 anos. Agora esteja com a família, ajudando, para que eles possam superar a perda e a ausência do seu Ari. Consola-os na certeza de que estás sempre com todos e que dará ao seu Ari um lindo final feliz de sua história neste mundo. Oramos, Senhor, também pelos que completam mais um ano de vida nessa semana. A Joyce, Cristina Bledorn dos Santos, próprio Vireno Pintos Estrelo, e também o Nadir Pietsky e a dona Selma Krebs, que completam mais um ano de vida nessa semana. Consola-os, ajude-os sempre, Senhor. Dê a eles muitas alegrias, muitas bênçãos, muitos anos de vida. Dê a eles a certeza de que está sempre presente em suas vidas, os ajudando, amparando, e que ficarás contente, feliz, ao vê-los lá no céu um dia, no momento esperado por todos. Fique, Senhor, com a Joyce, com o Vireno, com o Nadir e com a dona Zelma. Dê a eles bênçãos e alegrias sempre. Dê a eles proteção e ajuda em todos os momentos. Oramos, Senhor, também pela nossa igreja, pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que completou 117 anos de fundação na última quinta-feira. É uma história bonita, é uma história como do grão de mostarda. Uma semente foi semeada lá no interior de Pelotas, em Morro Redondo, e ela então foi germinou, cresceu e se expandiu como a maior das hortaliças. Abençoe, Senhor, a igreja, abençoe, Senhor, os pastores, a direção nacional, os pastores conselheiros, os líderes leigos. Console e ajude, abençoe os seminários, os professores, enfim, todos os irmãos e irmãs da igreja, da IELB. Dê a nós a coragem, ousadia para viver a nossa fé e testemunhar. E que essa planta possa crescer mais e abrigar mais gente em nosso meio. E que nós possamos viver e testemunhar o seu amor a mais e mais pessoas. E que a tua palavra possa ser pregada corretamente, como se tem feito até aqui. Amado Pai, como igreja, como teu povo, ajuda-nos a levar consolo aos doentes e esperança aos desencorajados. E também ânimo aos desanimados. E nesses tempos em que vivemos as preocupações de uma pandemia, anima-nos com a tua bondade e envia-nos cura aos que estão doentes ou atormentados por sofrimentos que roubam a alegria de viver. Oramos por todos e por tudo, Senhor. Fortaleça-nos com o consolo do teu Espírito Santo. Em nome do grande médico, Jesus Cristo, nosso Senhor,
e pedimos que seja feita em tudo a tua vontade. Amém. Podeis sentar, vamos cantar mais um hino durante as ofertas. Se fiel, meu amigo, na sorte ou na dor, se fiel a Jesus, teu Senhor. Não desvies teu passo, não caias da fé, não vaciles, mantém-te de pé. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Se o mundo quiser tua alma tentar, a Jesus é que deves buscar. Se o diabo tentando quiser te levar, deves ler a palavra e orar. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Ao final desta vida não tenhas temor, estarás com o seu Salvador. A coroa da vida tu vais receber e cantar a Jesus teu louvor. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Nós vamos seguir com a celebração da Santa Ceia. Oremos. Ó Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nós te adoramos por tu haveres instituído a Santa Ceia. Enche os nossos corações de gratidão e dá-nos a certeza de que, junto com o pão e o vinho, recebemos o teu corpo e sangue para perdão dos nossos pecados, vida e salvação. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo,
Fiquemos de pé. Que o corpo e o sangue de Cristo vos fortaleça e vos preserve na fé verdadeira para sempre. Fiquem em paz, que o Senhor sempre os acompanhe. Amém. Nós vamos encerrar com as palavras do apóstolo Pedro, no capítulo 1, que diz assim: Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio. Amém. Aqui pelo microfone, agora sim, né? Muito bem. Então, nós estamos chegando ao final do nosso culto, nós agradecemos todos vocês, agradecemos pela oportunidade de nos encontrarmos e vê-los bem, e queremos agradecer também pela chuva que cai, já desde a semana toda tem chovido bastante, né? Então, é momento também de agradecermos. Nós também agradecemos os que auxiliaram no culto de hoje, na música, a Miriam, a Kathleen, né, a Larissa na transmissão, na projeção lá a Isabel, o Edson, cameraman aí, nos ajudou também, né? Então, alegria, os que participaram também, através aí dos microfones também, nossa gratidão. E também aqueles que nos acompanham, né, de casa aí, pelo Facebook, pela nossa página no Facebook, nós agradecemos também. Muito bem, nossos próximos cultos são na sexta-feira e no sábado, né? Próxima sexta-feira e no sábado. Amanhã nós teremos culto novamente, amanhã de manhã, para o outro grupo, né? Amanhã teremos também culto aqui. Mas para este grupo, então, na sexta e no sábado teremos culto, ambos às 19 horas. Às 19 horas, tá? Esses dois cultos, já no mês de julho, né? Já no mês de julho. Acho que sexta é 2, ou primeiro, né? Por aí, né? Acho que é dia 2, sábado. Então, sábado, dia 3. Campanha do quilo, lembrem-se sempre de trazer, né? O quilo. E é isso. A campanha do agasalho também, ainda essa semana deve então buscar aí a Fundação Caxias. Se alguém deseja trazer alguma coisa, ainda há tempo. Muito bem, não sei se tem algum recado, algum outro aviso, comunicado. Acho que não, né? Então, desejamos a todos uma boa semana, um bom final de semana e até o nossos próximos encontros, tá? Nossos próximos encontros. Sábado que vem também teremos reunião dos jovens, né? Já aproveitamos, no sábado ali, é antes do culto, né? Então já anunciamos já desde agora também, sábado que vem, reunião presencial de jovens às 17h15. Muito bem, tá? Tenham aí uma boa noite, um bom final de semana novamente. Cuidado aí com a chuva, né? E quem não pode molhar, né? Quem não trouxe guarda-chuva, né? Talvez espere um pouquinho a chuva acalmar, né? E para que possam entrar aí nos vossos carros, né? Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.